E hoje, dia 12 de janeiro de 2025, encerra o meu período à frente da Igreja de Braslândia. Estou me desligando do Ministério ADEB, porque estou prosseguindo para um projeto que há muitos anos Deus colocou no meu coração. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, passadinha rápida aqui para comentar sobre a saída do pastor Lazinho da ADEB, tá certo? Igreja Assembleia de Deus lá em Brasília. Vocês viram eu falar sobre esse assunto aqui envolvendo um dos pastores da convenção lá de Brasília, não é isso? E saíram matérias nos jornais falando do pastor Talarico, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui também, porque você precisa se orientar em todos os fatos para ter noção do que está acontecendo na Assembleia de Deus lá em Brasília, ok? Fique comigo até o final, muita coisa a gente vai falar sobre esse assunto. Antes de falar qualquer coisa sobre esse assunto, eu queria lhe convidar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus, 16 anos como presbítero, 30 anos dentro do sistema assembleano. Hoje, liberto do sistema para me opor a ele. A minha luta não é contra a carne e contra sangue, mas contra um sistema que há décadas está levando pessoas à mais completa idiotização espiritual. Um sistema regado a ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e corrupção moral. Se você ainda não viu nossa série de vídeos falando sobre esse sistema maligno da bleia, eu vou deixar o link aqui no card para você entrar lá, ver as matérias e ser edificado no processo. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Muito bem. Eu luto contra esse sistema há muito tempo, irmão. Há muito tempo eu venho travando lutas contra o sistema corrupto da Assembleia de Deus. Mas muitas pessoas têm me perseguido e algumas delas acham que a minha luta é contra pessoas. Não é contra pessoas, querido. Minha luta aqui é contra um sistema tenebroso que a Assembleia de Deus criou, implantou, e esse sistema só beneficia os pastores milionários da Assembleia de Deus. É por isso que eu chamo sistema maligno da bleia do reino de Zeus, porque de Deus já não existe mais nada dentro dessas convenções malignas, ok? Justamente. Então, voltando aqui ao nosso assunto do pastor Talarico e do pastor Lazinho que se desligou da Assembleia de Deus lá em Brasília, antes de eu falar alguma coisa sobre o pastor Lazinho, eu queria falar sobre a questão do pastor Talarico, irmão. É uma matéria que está aqui no Metrópole. Eu gostaria até de compartilhar estas matérias que estão aqui no Metrópole para você ficar ligado por trás de tudo o que aconteceu. Essa matéria aqui, ó, pastor Talarico, líder da igreja no DF, Distrito Federal, é flagrado com uma irmã no motel. Isso aqui, irmão, aconteceu quando, Pedrosa, aqui, ó, dia 2/7 do ano passado. E foi um escândalo, olha, pelo amor de Deus, tá certo? Eu vou soltar a matéria aqui, tá certo? A matéria tá todinha aqui, mas ela tá transcrita aqui. Isso aqui foi o pastor que foi flagrado, ok? Eu vou soltar a matéria e, através desta matéria, vocês vão ficar cientes de todas as informações por trás disso aí para saber e entender por que o pastor Lazinho se desligou da Assembleia de Deus de Brasília. Vamos lá. Pastor Talarico, líder de igreja no DF, é flagrado com irmã no motel. A Assembleia de Deus de Brasília virou palco de um escândalo após o pastor vice-presidente ser acusado de trair a esposa com uma fiel. A descoberta de uma traição cometida pelo pastor com uma irmã de uma igreja evangélica tradicional no Distrito Federal gerou racha entre os fiéis e as lideranças do templo. Revoltados com a situação, os membros expuseram nas redes sociais o pecado cometido pelo religioso. Olha aí. Os personagens do adultério são da Assembleia de Deus de Brasília, a ADEB, que tem 29 unidades espalhadas pela capital do país. Olha aí. Em todo o Brasil, são 450 congregações.
A reportagem do Metrópolis apurou que o pastor adúltero se chama Manuel Pereira Xavier, 51 anos, e atualmente é coordenador do setor 2 da igreja, situado em Ceilândia Sul. Ele teria se envolvido com a esposa de um fiel da igreja e foi pego no flagra com a irmã, enquanto os dois saíam de um motel em Ceilândia. Nas eleições de 2018, Manuel tentou seguir os passos de outro irmão, o mais velho, ex-deputado distrital Carlos Pereira Xavier, 62 anos, preso acusado de encomendar a morte de um adolescente de 16 anos, ao desconfiar de traição. À época, Manuel se candidatou para o cargo de deputado federal, mas não foi eleito. A igreja comandada pela família Pereira Xavier, e conhecida pela tradição e doutrina rígida, virou centro de um escândalo após vir à tona, no início de junho, a acusação de traição contra o pastor, que é casado há mais de 30 anos. Segundo os fiéis, por conta da ligação familiar, as lideranças da ADEB tentavam encobertar o adultério de Manuel. Um dos irmãos dele, o pastor Orcival Pereira Xavier, 68 anos, é o presidente da ADEB, rastreador em carro. Conforme exposto em perfil criado no Instagram para expor a traição, ADEB Notícias, um homem, desconfiado das visitas constantes de Manuel à casa da ex-esposa, procurou outro pastor da igreja para reportar a suspeita de traição em abril. Ele informou que o pastor Talarico da Assembleia encontrava-se com a mulher dele e que saíam juntos com frequência. Olha aí, irmão. Intrigado, o pastor que recebeu a denúncia resolveu contratar um detetive para apurar os fatos. Talarico é um termo popular brasileiro usado para se referir a uma pessoa que trai ou se envolve com alguém compromissado. É empregado como sinônimo de traidor. Para surpresa de todos, a suspeita foi confirmada pelo detetive, que ao monitorar o pastor adúltero com um rastreador, descobriu que eram frequentes as visitas dele a um motel em Ceilândia, na companhia da irmã da igreja. Certo dia, o rastreador indicou que o carro de Manuel estava no estabelecimento. Alguns membros, então, resolveram se deslocar ao local para averiguar se, de fato, tratava-se do pastor. O veículo dele foi visto saindo do motel. Porém, quando o grupo tentou abordá-lo, o pastor teria saído em disparada. Fotos, vídeos e dados do rastreador que comprovavam a suspeita de traição foram levados ao pastor presidente Orcival Pereira, que teria minimizado a situação, alegando não ser possível afirmar que Manuel estaria no interior do veículo visto no motel. De acordo com o perfil que expôs o adultério, a diretoria da igreja convocou reuniões com pastores próximos, na tentativa de convencê-los de que se tratava de um levante do inimigo e calúnias de pessoas inescrupulosas querendo derrubar o outro pastor. Que os fatos sejam apurados e que, caso seja verdade, o pastor possa ser recuperado, passe pela disciplina, para voltar a ser exemplo aos fiéis, escreveu o perfil de notícias. Debandada. Pessoas ouvidas pelas reportagens relataram que muitos dos membros, decepcionados, fizeram uma debandada e saíram da Assembleia após tomarem conhecimento do caso e terem visto as provas da traição do pastor. Segundo o regimento da igreja, qualquer pessoa que comete esse pecado deve ser no mínimo afastada, mas nada foi feito no caso dele, afirmou uma fiel que preferiu não se identificar. Por fim, a página de notícias da Assembleia divulgou que na última terça-feira 26/6, houve uma reunião entre pastores coordenadores de alguns setores para discutir o adultério do pastor Manuel. No entanto, na ocasião, foi dito que o ministro que tinha as provas da traição teria sido ameaçado a não levar o caso adiante. Diante das acusações de supostas ameaças, o mínimo que se esperava era a criação de uma comissão isenta para apurar fatos, buscar ouvir todos os envolvidos. Mesmo diante da recusa do causante em levar o caso adiante, buscar entender os fatos que o levaram a tomar essa decisão, pois o dano maior já está estabelecido e toda a instituição está em descrédito, postou o perfil. Além disso, a reportagem teve acesso ao regimento interno da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e Goiás Comadeb, que dispõe sobre a aplicação de penalidades nos casos e na forma previstos na Bíblia Sagrada. Aplicam-se aos membros as sanções de advertência, suspensão, perda de cargo, mandato ou função e exclusão. Mas isso acontece, irmão? E na forma previstos na Bíblia Sagrada, neste estatuto e no regimento interno da Comadeb. Os casos não solucionados pela Comadeb deverão ser encaminhados à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, define o documento. Receba no seu e-mail as notícias Metrópolis DF. Pronto. Frequência de Aqui envio. Terminou. Diário. O que diz o outro lado? A reportagem... No Metrópole está as matérias relacionadas a isso aqui, né? No mesmo dia, no dia 2/7, saiu outra matéria
saiba quem é o pastor Talarico, flagrado com a irmã da igreja no motel. Tá certo? Quem é ele? Quem é ele? Pela reportagem que a gente acabou de ver, tá certo? Ele é irmão do pastor presidente. Por que Pedrosa não teve uma punição severa contra o que aconteceu? Porque é uma igreja familiar. É uma igreja familiar. Vamos ouvir aqui? Saiba quem é o pastor Talarico flagrado com irmã da igreja no motel. Manuel Pereira Xavier, 51 anos, é coordenador do setor 2 da igreja, situado em Ceilândia Sul, e foi flagrado saindo de motel com fiel. O pastor Manuel Pereira Xavier, foto em destaque, 51 anos. Passou a ser conhecido como pastor Talarico entre os fiéis da Igreja Assembleia de Deus do Distrito Federal. Ele, que teria se envolvido com a esposa de um membro da congregação, foi pego no flagra com a amante saindo de um motel em Ceilândia. Manuel é coordenador do setor 2 da igreja, situado em Ceilândia Sul. Além de pastor e adúltero, Manuel é irmão do ex-deputado distrital Carlos Pereira Xavier. Pronto, ele é irmão do ex-deputado que é presidente da instituição, irmão. Então aqui, é um negócio familiar, é uma igreja familiar, aquilo que a gente vem falando e muito aqui, irmãos, sobre dinastias, que é o sistema, né? O sistema da bleia funciona assim. Ditaduras, você é proibido de ir e vir e exercer a sua liberdade cristã. É ditaduras. Eu já provei isso aqui no vídeo da nossa série falando sobre ditaduras. Entre lá e eu provo para você que isso é verdade. É um sistema. Ditaduras, você é proibido de ir e vir. Você é proibido de exercer a sua liberdade cristã. Não use, não prove, não toque, não faça, não viva. Então eu falo lá sobre a questão de ditaduras. Falo também sobre a questão de dinastias. Isso aqui, irmão. Isso aqui. Dinastias. Além de ditaduras, que você não tem voz e vez, dinastias. Só quem manda é a família. Aí entra a questão do nepotismo. Só quem trabalha nos melhores departamentos é a família. Isso tudo vira disputa pelo poder, né? E, por último, escândalos morais. Então, quando eu estou falando, irmão, de um sistema, quando eu estou falando de um sistema maldito, maligno, eu não estou brincando não, irmão. Eu não estou inventando coisas da minha cabeça, não é produto de invenção da minha cabeça, não. É um sistema que existe. E você fica na sua ingenuidade achando que eu estou inventando coisas. Não estou. Deixe de ingenuidade, minha irmã. Deixe de ingenuidade, meu irmão. A Assembleia de Deus que você conheceu no passado remoto não existe mais. Hoje ela é uma empresa. É uma empresa familiar. E quem é beneficiado na empresa são os pastores e uma diretoria de convenção. As convenções são beneficiadas. Os pastores presidentes, os pastores que estão auxiliando ali, a diretoria da instituição, são os mais beneficiados dentro dessa empresa religiosa denominada de Assembleia, que para mim é bleia do reino de Zeus. É bleia do reino de Zeus. Tá entendendo? Aí pronto, voltando aqui para a matéria, aí agora eu vou para lá, que é justamente um Instagram do JM Notícias, né? Isso que está falando sobre pastor Lazinho, que se desligou desse ministério. Tá entendendo? Tá aqui, ó. Divisão na ADEB. Pastor Lazinho anuncia a saída e funda novo ministério. A Assembleia de Deus em Brasília, a ADEB, enfrenta um momento de divisão após o pastor Lazinho anunciar publicamente sua saída do ministério. A decisão foi comunicada em um grupo oficial. No comunicado, o pastor Lazinho informou que sua decisão foi tomada após um pedido de oração e em conjunto com sua família. Ele explicou que não assumirá o pastoreio da igreja ADEB Sobradinho no setor 8, mesmo após ter sido indicado para a função. Agradeço a indicação, desejo que a pessoa indicada seja muito abençoada naquela região, afirmou o pastor Lazinho. Também está destacando que está deixando a responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Brasilândia disponível para a posse do novo pastor coordenador. Nesse momento, o setor 7 está sob a responsabilidade do vice-coordenador.
Pois hoje comuniquei à igreja que não vou mais ministrar, deixando o ministério livre para a posse do novo pastor, declarou o pastor Lazinho. A decisão, segundo o pastor, foi motivada por divergências com a liderança da ADEB, que teria favorecido outro ministro em uma decisão recente. Sem mencionar detalhes, ele concluiu sua mensagem anunciando sua saída definitiva do ministério ADEB. Aí ele diz: a partir deste ato, eu não pertenço mais ao ministério ADEB, vou seguir para um novo ministério que Deus tem me confiado. O anúncio surpreendeu membros e líderes, gerando polêmica por essa divisão no campo ministerial da ADEB. A igreja não emitiu até o momento um comunicado oficial sobre o assunto. A ADEB, conhecida por sua forte atuação na região de Brasília, enfrenta agora o desafio de lidar com o afastamento de um de seus mais proeminentes líderes. Pronto, tá aqui. E eu tenho até aqui, irmãos, o vídeo em que o pastor Lazinho fala sobre a sua saída, e vamos ver o vídeo na íntegra. Vamos lá. Olá, queridos irmãos e amigos. Eu sou o pastor Lazinho e estou passando aqui para fazer um comunicado muito especial. Os irmãos se lembram que no ano 2000 eu assumi a coordenação geral da UMADEB, o Ministério de Jovens da Assembleia de Deus de Brasília. Estive por lá durante 8 grandes congressos e foi o período de revolução espiritual. O maior período em que a UMADEB já viveu foi no tempo em que estivemos na coordenação geral. 2007, eu assumi a igreja no Riacho Fundo 2. E no Riacho Fundo 2, num período de 2 anos, nós tivemos um crescimento vertiginoso. Abrimos 5 novas igrejas e o Senhor triplicou o número de salvos naquela região. 2009, eu assumi a igreja no Pedregal, no município de Novo Gama. E naquela cidade, o Senhor fez uma grande obra. Número de salvos, número de jovens, abertura de novas igrejas. Foi um período simplesmente extraordinário. 2013, eu assumi a igreja ADEB Braslândia, que agora em janeiro completa 12 anos que eu estou pastoreando a igreja de Braslândia. Um período extraordinário de muita prosperidade para a igreja de Braslândia, um período jamais visto na história da igreja. E hoje, dia 12 de janeiro de 2025, encerra o meu período à frente da igreja de Braslândia. Estou me desligando do ministério ADEB porque estou prosseguindo para um projeto que há muitos anos Deus colocou no meu coração. E agora, neste tempo, está se concretizando. A partir de hoje, estarei ministrando na Assembleia de Deus, Ministério Profético. E todos estão convidados a acompanhar esse novo momento. E tem um detalhe: todas as pessoas que estiverem comigo serão ricamente abençoadas. Um abraço a todos. Eu esqueço as coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Muito obrigado. Deus abençoe. Agora eu peço o seu comentário. O que é que você acha disso tudo? Mais um ministério se formando, mais uma divisão na conta da Assembleia de Deus. E assim vai. A gente vê que durante esse período de 2025, muitas convenções surgiram, muitas convenções se dividiram, muitos ministérios se apartaram, coisas terríveis aconteceram desde o começo do ano, irmão. É impressionante como as coisas caminham dentro da Assembleia de Deus. Mas e você, qual a sua opinião? Você concorda, discorda de mim, do meu posicionamento em relação ao sistema da bleia do reino de Zeus? O que é que você acha disso tudo que está acontecendo dentro da Assembleia de Deus? Comente aí, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe você, sua vida e sua família. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética. Curta, comente, compartilhe e faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível.